Eu sinto que o grande diferencial desse semestre foi trazer o nosso estudo para a realidade atual. Acho que a gente já vinha ensaiando isso quando a gente estava estudando a questão da história da política no Brasil, mas ainda assim ou tinha um viés de uma perspectiva histórica, ou a gente estava estudando, por exemplo, as sociedades primitivas na antropologia. Então eu sinto que esse semestre ele foi, todas as matérias se focaram para o aqui e para o agora e para as coisas que estão acontecendo tanto a âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Então a antropologia focou na questão dessa urbanização, dessa globalização, as políticas públicas brasileiras com a nossa matéria, né? A Marta trazendo essa questão da sociologia urbana e a segregação dos espaços e essa formação das cidades. O Moisés com a questão da política internacional e o Stramanho nos ajudando com o temático a entender como a gente pode construir um discurso científico aliado aos dados da pesquisa, né? Então, ao meu ver, foi um semestre que saiu um pouco dessas teorias mais abrangentes, essas teorias políticas mais amplas, e nos desafiou, enquanto sociólogos, a pensar no aqui e no agora e nos detalhes do que seria política e sociedade, né? Eu acredito que a primeira coisa que eu notei que mudou para mim, acho que já senti um pouco no semestre passado, no início desse ano, mas com a questão da pandemia isso ficou um pouco mais claro, que é esse lugar de eu ler uma notícia, eu ler um artigo e eu sempre me perguntar, ok, quem é essa pessoa e a que ideias, ela está a serviço de que ideias, de que ideologia, né? Então eu acho que isso é um legado dos últimos 2 anos, desse lugar de tu, de certa forma, desconfiar, mas muito mais do que desconfiar, olhar para um pensamento, uma reflexão de forma mais abrangente. E nesse semestre isso ficou mais claro para mim, porque a gente trabalhou com textos que analisavam situações atuais. Então foi muito importante para mim já vir com essa bagagem de quem são as pessoas que estão escrevendo essas coisas e elas estão a serviço de que ideias e elas estão buscando reiterar que tipo de teorias políticas, que tipo de ideologias. Eu senti que foi um semestre de muita prática nesse sentido, não só pelos textos que a gente estava lendo, mas também pela própria pandemia e por todo esse monte de informação que a gente recebeu e a gente conseguir, de certa forma, conseguir filtrar aquilo e as pessoas que a gente queria escutar. Em específico, na nossa disciplina de políticas públicas, eu achei muito interessante que a gente começou com um conceito amplo de cidadania, né? Então, a gente pensar sobre essa condição do cidadão, né? Essa pessoa que tem o direito de participar politicamente da sociedade que ela faz parte. Inclusive, eu até fui buscar a etimologia de cidadão, essa coisa do civitas, do latim, né? Cidade. Então, civitas em latim é cidade, então não é nenhuma diferenciação entre o que é a cidade e o que é o cidadão no latim. E eu achei isso interessante porque traz muito essa de que é uma coisa só. A cidade é o cidadão. Enfim, conceitos básicos, os direitos e deveres de cada pessoa. E aos poucos, durante o semestre, a gente foi, de certa forma, aterrando isso. A gente começou de forma mais, não vou dizer filosófica, mas de forma mais abrangente, né? Esse conceito do que é ser cidadão. E aí a gente passou a pensar como é que se formula a agenda, como é que se cria a agenda, depois como é que se formula as políticas públicas, o momento de implementar uma política pública e depois a avaliação disso. E aí, durante todo esse processo de fazer esse panorama geral do que são as políticas públicas, a gente acabou desmistificando certas... eu, por exemplo, tinha essa questão, que é uma questão do senso comum, de juntar o que é políticas públicas e o que são políticas sociais, né?
de entender que políticas públicas são todas as ações vinculadas ao Estado, ações de prioridade, ações de investimento, todas as ações do Estado podem ser consideradas como medidas e políticas públicas, mas as políticas sociais, elas são um tipo de políticas públicas. E foi interessante perceber, porque a priori a gente pensa, peraí, então quer dizer que as políticas públicas não são exatamente as políticas sociais? E aí a gente entra em todo o nosso dilema, que eu acho que é um dilema do semestre como um todo, que é a questão de equidade social, né? Do quanto estudar políticas públicas é muito mais do que estudar as políticas sociais, é estudar tudo que atravessa o estado atual, né? E aí a gente pensa no estágio atual do capitalismo, no neoliberalismo, na globalização, em todos esses atravessamentos que fazem com que as políticas públicas não necessariamente sejam ações diretamente sociais. E aí nesse processo de entendimento mesmo que as políticas sociais são um tipo de política pública ligada ao estado de bem-estar social, ligado ao welfare state, e todo esse objetivo de tentar trazer uma sociedade com menos desigualdade social, tentar atender a população de baixa renda, tentar lutar contra a pobreza extrema, o analfabetismo. Então tem todo um processo de separar esses dois conceitos. De certa forma, o que ajudou a separar esses dois conceitos foi estudar a sociedade neoliberal com o Dardot e o Laval e entender que existe um Estado, né, um governo empresarial que tem interesses para além dos interesses sociais, né? E aí tu começa a entender todos os interesses econômicos que estão por trás desse Estado, que está aliado a essa economia de mercado e que precisa, de certa forma, atender as questões sociais e as questões econômicas. E aí eu acho que a gente passa a entender um pouco melhor os embates atuais políticos. E quando eu digo específico, a gente trabalhar com a base de dados, como a gente trabalhou do IBGE, do SEAD, e esses indicadores sociais e econômicos. Então, de a gente começar a de fato trabalhar com dados e de fato trazer para o nosso discurso científico questões mais palpáveis e menos filosóficas. Eu acho que ainda a gente está se escondendo atrás de uma generalidade, assim. Essa é a sensação que eu tive depois de escrever e ver o nosso temático. Mas aí eu vejo que justamente o nosso papel como sociólogo é fazer essa dança entre esse recorte específico, se trazer os dados da nossa pesquisa, trazer os indicadores sociais e econômicos e correlacionar isso com uma perspectiva mais ampla, com teorias políticas, e realmente o nosso processo é fazer essa dança entre o específico e o abrangente. E aí, pensando nisso, eu pensei, cara, quando a gente falou sobre as políticas públicas de saúde e o processo de descentralizar essas políticas, que parece que nesse momento é tão importante, né? Porque a gente viu durante a pandemia um processo, de certa forma, de descaso com as mortes de pessoas idosas, porque não eram pessoas que estavam em idade produtiva. Então, economicamente, essas pessoas morrerem é um benefício para o Estado, né? E aí eu me dei conta que no semestre passado a gente estudou Sociologia do Trabalho e o quanto as políticas públicas, de certa forma, elas estão vinculadas às empresas, porque existe um processo aí de inclusão social, por exemplo, que é capacitar a mão de obra para que ela possa disputar uma vaga de emprego. Então a gente vai abrir vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais.
Então, assim, geralmente a gente está vendo um Estado, um governo empresarial que está trazendo políticas públicas através da via do trabalho e vinculadas aos interesses privados. Então a gente vê mais uma vez essas duas coisas juntas: Estado e setor privado numa relação mutualística, onde os dois estão elaborando e implementando políticas públicas. E aí eu acho que a grande questão hoje é que o setor privado deveria estar a serviço do Estado, com relações a questões éticas e morais perante a sociedade, e não a sociedade estar a serviço do setor privado. E na verdade o que a gente está vendo hoje no Brasil é que o Estado e o cidadão estão sendo subjugados pela política econômica. Então, numa crise sanitária como a que a gente está vivendo, fica muito evidente que não é as empresas que estão a serviço da população, mas a população que está subjugada pelo que interessa para as empresas.